Você já olhou para o estacionamento de um shopping e pensou: como é que esse povo consegue? Todo mundo de carro zero e eu aqui, mal conseguindo pagar a conta da internet. Pois é, parece que o mundo inteiro tá desfilando em um carro novinho, enquanto você tá ali, equilibrando contas para não entrar no vermelho. Mas aí vem a pergunta que não quer calar: como tanta gente consegue comprar um carro zero? E spoiler, não é porque estão nadando em dinheiro, a maioria está na verdade nadando em dívidas. Você provavelmente conhece o roteiro. O salário cai na conta e em menos de 24 horas já foi embora. Aluguel, mercado, gasolina, internet, luz e ainda sobra aquela pressão invisível. Já tá na hora de trocar de carro, porque no Brasil, carro é um símbolo de status. Segundo uma pesquisa da CNC, 65% dos brasileiros acreditam que ter um carro zero é sinônimo de sucesso, mais até do que ter uma casa própria ou viajar para fora. Julgamos as pessoas pelo que dirigem. Achamos que quem tem um Corsa 2015 é quebrado e quem anda de BMW zero é bem sucedido. E as montadoras sabem disso. Elas gastam bilhões em marketing para associar carro à sua identidade. Basta assistir a qualquer comercial. Eles não falam de economia de combustível ou do custo de manutenção. Eles vendem um estilo de vida. Vendem a imagem de liberdade na estrada, de sucesso no estacionamento do shopping ou de aventura em qualquer terreno. Foram eles que nos convenceram de que merecemos luxo, de que precisamos nos recompensar pelo trabalho duro, de que a vida é curta demais para dirigir algo sem graça. O problema é que esse troféu vem com um preço altíssimo. E eu não tô falando só da nota fiscal. Comprar um carro novo pode ser a armadilha financeira mais cara da sua vida. Hoje vou te mostrar como tanta gente sai da concessionária com um carro brilhando, qual é o preço real dessa escolha e 5 passos para você ter um carro sem enterrar seus sonhos. E eu te prometo que quando você entender essa conta completa, vai repensar tudo o que acredita sobre o que realmente vale a pena. Então vamos direto ao ponto. Como alguém consegue bancar um carro de 125 mil, que é o preço médio de carros novos comprados? Bom, a resposta está em 4 caminhos diferentes, mas todos com o mesmo objetivo: transformar sonhos em dívidas. Primeiro caminho: financiamentos longos. Essa é de longe a rota mais popular entre os brasileiros. Em 2024, cerca de 46% dos veículos leves foram comprados por financiamento. E não é por acaso, bancos e montadoras criaram uma engenharia emocional para te fazer acreditar que você pode ter o carro agora, mesmo sem poder pagar. Você escolhe o carro, paga uma entrada, assina um contrato e o banco cobre o restante. Em troca, você devolve esse dinheiro aos poucos, com juros, óbvio. É um empréstimo com destino certo. O banco te empresta o valor do carro agora e você paga de volta em parcelas. Só que no meio desse processo, muita gente se perde na matemática e acaba pagando muito mais do que imagina. Quando você financia um carro, o bem fica em nome do banco até o fim do contrato. Isso é o que chamam de alienação fiduciária. O carro é seu, mas se você parar de pagar, o banco pode tomar de volta. E é justamente essa garantia que faz o crédito ser fácil de aprovar. Mesmo pessoas com pouca renda conseguem financiar, mas o preço disso está nos juros. E é aí que o jogo começa. Hoje, em 2025, a taxa média de financiamento de veículos no Brasil gira em torno de 2,1% ao mês, o que dá mais ou menos 28% ao ano. À primeira vista, parece pouco, mas quando você estende isso por 60 ou 72 meses, o valor explode. O vendedor vai dizer que a taxa é baixa e a parcela cabe no bolso, mas a matemática é implacável. Por exemplo, imagine que você queira comprar um carro de 100 mil, dando 30 mil de entrada e financiando o restante a 2,1% ao mês, por 60 meses. As parcelas ficariam em torno de 2 mil reais. No fim, você terá pago cerca de 153 mil reais, ou seja, comprou um carro e meio no processo. E é aí que mora o perigo, a ilusão da acessibilidade. O financiamento é como um doce com veneno. No começo o gosto é bom, o carro é novo, o banco que financiou parece até seu parceiro, mas com o tempo o doce derrete e o veneno aparece. Juros acumulados, IPVA chegando, manutenção subindo e o salário que não cresce no mesmo ritmo. Para você ter uma ideia, um carro de 100 mil financiado pode te custar mais de 240 mil reais ao longo de 6 anos. Sim, o preço de uma casa simples. Muita gente passa anos trabalhando só para pagar o carro e quando finalmente quita, ele já está velho, desvalorizado e começando a dar problema.
Aí o ciclo recomeça, carro novo, dívida nova. No fim, o carro te leva para mais uma década de boletos. Segundo caminho, consórcios. De acordo com a ABAC, em 2025, cerca de 15% dos carros novos no Brasil foram comprados por meio de consórcio. À primeira vista, ele parece ser bem melhor que o financiamento. Você olha e pensa, sem juros, parcelas pequenas, disciplina financeira, todo mundo é contemplado. Soa até como uma forma inteligente de conquistar seu carro sem se enrolar. Mas, na prática, o consórcio é muito mais complexo do que parece. O consórcio é basicamente um grupo de pessoas que decide comprar juntos. Todos querem um carro, mas ninguém tem o valor total. Então, cada um paga uma parcela mensal, e esse dinheiro vai para um fundo comum, administrado por uma empresa. Todo mês, esse fundo é usado para liberar o valor de um carro novo para alguns participantes, o que chamam de carta de crédito. Quem recebe a carta pode ir direto à concessionária e comprar o carro à vista. Os outros continuam pagando e esperando. É como uma fila, todo mundo caminha junto, mas apenas alguns recebem um carro por vez. E é aí que entra a principal pergunta: como saber quando vai chegar sua vez? Bom, existem duas formas de ser contemplado. A primeira é o sorteio, feito normalmente uma vez por mês. É pura sorte, você pode ser chamado no primeiro mês ou no último, depois de 6, 7 anos pagando. Não dá para prever. A segunda é o lance, que funciona como um leilão interno. Você oferece antecipar parte do valor para tentar furar a fila. Por exemplo, em um consórcio de 100 mil, se você der um lance de 20 mil e for maior entre os participantes, você pode ser contemplado antes. Mas é importante dizer que esse dinheiro não volta, você só está adiantando parcelas futuras. Ou seja, você paga um pouquinho a menos em taxas por adiantar, talvez R$ 1.000 a menos, por aí. E se caso alguém der um lance de 21 mil, daí sinto muito, seu dinheiro fica preso por 30 dias antes de voltar para você. Alguns ainda fazem um lance embutido, onde o valor é descontado da própria carta. Nesse caso, você recebe menos crédito para comprar o carro, tipo 80 mil em vez de 100 mil. É como dar um desconto em si mesmo só para tentar ser escolhido antes. Parece vantagem, mas quase nunca é. Agora, o argumento mais usado para vender o consórcio é aquele velho discurso: não tem juros, só uma taxa administrativa. E é aí que está o truque. Essa taxa é o que mantém a empresa de consórcio viva e, na prática, funciona como juros com outro nome. Segundo dados da ABAC, a taxa média de administração em 2025 gira em torno de 15 a 20% do valor total da carta, diluída nas parcelas. Então, num consórcio de 100 mil, por exemplo, com a taxa de 15%, você vai pagar 115 mil ao longo do plano. E isso sem incluir o fundo de reserva, que cobre calotes de outros participantes, e o seguro obrigatório, que costuma somar mais 3 a 5%. Ou seja, o consórcio, que prometia 100 juros, acaba custando 118 ou até 120 mil no total. E tem um detalhe mais importante: você pode esperar anos até ser contemplado. Tem gente que só recebe a carta no mês 60 ou 70, ou seja, passa quase 6 anos pagando sem ter o carro nas mãos. Enquanto isso, quem fez um financiamento, por exemplo, já estava usando o carro. Pagou 153 mil no final? Sim, mas teve o benefício de usar o bem desde o primeiro dia. E se o preço do carro zero subir com o tempo, ele travou o valor no início. No consórcio, você continua pagando e torcendo para ser contemplado antes que o preço suba demais, porque o reajuste da carta nem sempre acompanha a valorização real. Por exemplo, se sua carta de crédito vale 100 mil hoje, depois de 6 anos ela chegaria a cerca de 141 mil, porque a carta é reajustada pelo IPCA, que fica em torno de 6% ao ano. O problema é que a inflação do setor automotivo é bem maior do que o IPCA. Segundo dados da Fenabrave, carros novos sobem em média de 10 a 12% ao ano. Então, um carro de 100 mil hoje passaria a valer mais de 177 mil. Ou seja, a cada ano que passa, sua carta perde milhares de reais, mesmo que ela esteja aumentando de valor. E tem outro detalhe que pouca gente fala: quando você finalmente é contemplado, ainda não sai comprando o que quiser. A administradora vai analisar seus documentos, verificar sua renda, exigir garantias e só depois liberar o crédito. E até quitar tudo, o bem fica alienado. Basicamente, ele é uma garantia do consórcio, exatamente como acontece num financiamento. Agora pense comigo, e se alguém do grupo parar de pagar? Isso acontece o tempo todo. A administradora usa o fundo de reserva para cobrir os atrasos, mas se muitos desistirem, o grupo inteiro sente o impacto. Menos sorteados, menos cartas liberadas e mais demora. E quem quiser sair antes
Normalmente só recebe o dinheiro no fim do grupo e ainda com os descontos. É um sistema que depende da disciplina de todo mundo, não só da sua, e convenhamos, isso é bem arriscado. Então, por que tanta gente entra? Porque o consórcio vem de uma sensação de controle. Você sente que está fazendo algo certo, poupando, sendo disciplinado, mas na realidade está emprestando dinheiro sem juros para outras pessoas do grupo, enquanto espera sua vez chegar. Não é um investimento, como muita gente pensa. É uma forma de parcelar algo que você ainda não tem, com um custo embutido e um tempo incerto. Mas para ser justo, o consórcio não é sempre ruim. Ele pode ser útil para quem não tem pressa nenhuma, quer forçar disciplina ou pretende negociar um bom desconto à vista quando for contemplado. Aí sim pode valer a pena, desde que você entenda todos os custos e riscos antes de entrar. Mas para a maioria das pessoas, o consórcio mistura o pior dos dois mundos. Você paga caro, espera muito e ainda fica sem garantia de quando vai receber. É como se fosse um financiamento em câmera lenta. Terceiro caminho: comprar à vista. Comprar o carro à vista é sem dúvidas o caminho mais inteligente, mas também o mais difícil. De acordo com dados da Fenabrave, em 2024, cerca de 39% dos veículos comprados foram à vista. Isso significa que de 10 carros novos que você vê nas ruas, 6 ou 7 foram parcelados. E o motivo é simples: menos de 20% dos brasileiros têm dinheiro guardado o suficiente para comprar um carro sem depender de financiamento ou consórcio. A maioria vive com orçamento apertado, gasta quase tudo o que ganha e não consegue acumular o valor necessário para uma compra desse porte. Quando alguém paga à vista, está comprando o carro sem juros, sem taxas administrativas e sem depender da aprovação de crédito. É o único cenário em que o preço que aparece na vitrine é o mesmo que sai do seu bolso, ou até menor, já que concessionárias costumam oferecer descontos de 5 a 10% para quem paga de uma vez só. E isso é mais do que apenas economia, é liberdade. Quem paga à vista dorme tranquilo, o carro é dele e não do banco. Não existe aquele medo de perder o veículo por atraso da parcela, nem a angústia de mais 3 anos para quitar. O problema é que, para a maioria das pessoas, juntar 100 mil ou 120 mil para comprar um carro é quase impossível. E não é nem por falta de esforço. Mesmo alguém que consiga guardar R$ 1.000 por mês, levaria 8 anos para juntar 100 mil. Isso sem considerar o aumento de preços, inflação ou emergências no caminho. E é justamente por isso que a maioria acaba caindo no financiamento ou no consórcio. Não por escolha, mas por falta de alternativa. Quarto caminho: trocas e entradas. Esse é o truque mais sutil das concessionárias. Dar o carro usado como entrada parece uma jogada esperta. Você reduz o valor financiado e facilita o pagamento. Mas na verdade está apenas trocando um bem que perde valor por outro que vai perder ainda mais. Segundo a tabela FIPE, carros se desvalorizam em média 15% ao ano. Ou seja, aquele carro de 50 mil que você entrega hoje, daqui a um ano valeria cerca de R$ 42.500. Ah, e antes que você pergunte: ué, mas você não acabou de falar que o valor do carro sobe com o tempo? E sim, isso confunde muita gente. Os carros realmente se desvalorizam, perdem valor de revenda com o tempo, mas o preço de compra deles continua subindo. É um jogo de dois lados. O carro que você compra hoje por 100 mil, daqui a 2 anos pode custar 120 mil na concessionária. Só que o seu, usado, vai valer 80 mil na tabela FIPE. O mesmo modelo ficou mais caro de comprar, só que mais barato para vender. Isso acontece porque o Brasil tem um dos mercados de automóveis mais distorcidos do mundo. Os preços de carros novos sobem todo ano, por causa de impostos, inflação, câmbio e margens de montadoras, enquanto o carro usado desvaloriza naturalmente com o tempo. Então, quando alguém diz que o carro sobe de preço, está falando do preço de tabela, e quando diz que o carro se desvaloriza, está falando do valor de revenda. As duas coisas são verdadeiras ao mesmo tempo, e é exatamente por isso que dar o carro usado como entrada parece vantajoso, mas é um péssimo negócio. Você entrega um carro que já perdeu valor e ainda entra num financiamento de outro carro que vai perder 15% do valor assim que você sair da concessionária. É como trocar um gelo derretendo por outro novo. Além disso, as concessionárias raramente pagam o valor justo do carro usado. Você entrega por 50 mil, mas eles ficam achando um defeitinho aqui, outro ali e pegam por 40 mil. Esse jogo de margens é parte do lucro deles. E o mais curioso é que muita gente usa o carro antigo como desculpa para se endividar de novo. Ah, já tô trocando de carro mesmo, então coloco esse e financio o resto. E assim, o carro nunca é totalmente seu, ele só muda de nome no contrato. Parte 2. O preço de verdade de um carro zero. Segundo o levantamento da CNC, a geração Z brasileira
gasta em média 20 a 30% da renda líquida só com um carro. Isso inclui prestação, combustível, seguro e manutenção. Só para você ter uma ideia, especialistas recomendam gastar até 35% da renda com moradia. Agora, imagine alguém gastar quase o mesmo percentual só para ter um carro. Desde 2019, o custo do carro financiado praticamente dobrou no Brasil. Em 2019, a parcela média girava em torno de R$ 1.300. Avance 5 anos e esse valor já está na casa dos R$ 2.300. E, segundo o Banco Central, a carteira de crédito para veículos cresceu mais de 60% em apenas 10 anos. Você pode até pensar, mas eu preciso de um carro para trabalhar, levar meus filhos, viver a vida. E sim, a maioria realmente precisa de transporte, mas fomos condicionados a acreditar que precisar de transporte significa ter que assumir um passivo de 100, 120 mil reais, cheio de opcionais que não mudam em nada na sua vida. Bancos de couro, central multimídia, teto solar. O problema não é o carro existir, o problema é que no Brasil normalizamos o suicídio financeiro e demos a isso o nome de vida adulta responsável. Agora vou te mostrar o preço de verdade de um carro zero, porque a prestação mensal é só a ponta do iceberg. De acordo com a Associação Nacional das Empresas Financeiras, o custo total para ter e manter um carro zero no Brasil passa fácil dos 30 mil por ano. Isso significa mais de R$ 2.500 por mês quando você coloca tudo na ponta do lápis. Estamos falando de combustível, que sozinho custa em média de 8 a 10 mil por ano, para quem roda cerca de 12.000 km. Depois vem o seguro, que varia bastante, mas costuma ficar entre 3 a 6 mil anuais, dependendo do modelo e da cidade. Somado a isso, tem a manutenção preventiva, troca de óleo, pneus, pastilhas de freio, alinhamento, que facilmente passa dos R$ 300 por mês em carros novos. E isso sem contar os imprevistos, uma troca de embreagem, um ar-condicionado que para, uma bateria que arrebenta do nada. Qualquer um desses pode custar de 1.000 a 5.000 em uma única visita à oficina. E aqui vem a parte assustadora: todo esse dinheiro desaparece para sempre, não gera patrimônio, não rende juros, não cria riqueza. É só gasto jogado em um buraco negro automotivo. Isso sem contar a depreciação, que, como já vimos, depois de um ano seu carro vale cerca de 15% a menos. Em 5 anos, a maioria dos veículos perde até 45% do valor de compra. Pense nisso por um momento. Você compra um carro de 120 mil hoje e em 5 anos ele pode valer 70 mil ou até menos. É como perder 10 mil por ano só em desvalorização. E os carros de luxo são ainda piores, podendo chegar a 60% de desvalorização em 5 anos. Esses não são apenas números em uma planilha, é dinheiro real, perdido por pessoas reais. Dinheiro que poderia estar sendo investido em ações, Bitcoin, fundos imobiliários ou até mesmo em um negócio próprio. Dinheiro que poderia estar crescendo, multiplicando, construindo patrimônio. E é aqui que entra um ponto que quase ninguém considera e que torna ter um carro zero muito mais caro: o custo de oportunidade. Cada real que você coloca no seu carro é um real que deixa de ser investido em algo que poderia valorizar. Enquanto seu carro só perde valor, esse mesmo dinheiro poderia estar rendendo e te trazendo liberdade financeira. Por exemplo, imagine que em vez de entrar num financiamento de 100 mil dando 30 mil de entrada, você decide fazer o oposto. Compra um carro mais simples, usado, por 30 mil à vista e investe o valor que gastaria nas parcelas, ou seja, 2 mil por mês. Agora vem o preço real. Se esse dinheiro fosse investido com retorno médio de 8% ao ano, aqui já estamos considerando a inflação, em 5 anos você teria acumulado cerca de 145 mil. Em 10 anos, esse valor subiria para 360 mil reais. Em 20 anos, chegaria a aproximadamente 1,1 milhão. E mantendo o mesmo ritmo por 30 anos, seu patrimônio ultrapassaria os 2,8 milhões. E isso é só em uma compra. A maioria dos brasileiros não compra um carro e fica com ele até o fim da vida. Entramos no ciclo de trocar a cada 3, 4 ou 5 anos, sempre correndo atrás do modelo mais novo, dos opcionais mais tecnológicos, do consumo de combustível um pouco melhor ou do designer mais atualizado. Agora, aqui vai um cálculo para você perder o sono. Se você compra um carro a cada 5 anos, durante toda a sua vida profissional, o custo de oportunidade dessas trocas pode ultrapassar 5 milhões. Sim, milhões de riqueza perdida só porque fomos programados a acreditar que merecemos trocar de carro de tempos em tempos. Coloque isso em perspectiva. Imagine se alguém chegasse até você e dissesse: "Ei, tenho uma ótima proposta para você. Você me dá 5 milhões ao longo da vida e em troca eu te ofereço um transporte que quebra de vez em quando, custa caro todo mês e perde valor a cada ano." Você aceitaria? É claro que não.
mas é exatamente isso que milhões de brasileiros fazem sem perceber. Mesmo que você seja conservador e fique 10 anos com cada carro em vez de 5, ainda estaria olhando para um custo de oportunidade superior a 3 milhões. Se segurar o mesmo carro por 15 anos, ainda assim perderia mais de 2 milhões em riqueza potencial. De qualquer forma, não tem escapatória. Carros são destruidores de patrimônio em grande escala. Mas certo, agora que você sabe que um carro é um buraco negro financeiro que suga seu dinheiro, como você pode comprar um carro sem se lascar financeiramente? Bom, primeiro, defina um limite realista. O valor do carro não deve ultrapassar 50% do seu patrimônio líquido e nem comprometer mais de 15% da sua renda mensal. Segundo, monte uma reserva antes da compra. Junte pelo menos 30% de entrada ou compre à vista se possível, e tenha uma reserva de emergência separada para não depender de empréstimos em caso de imprevistos. Terceiro, priorize o custo de manutenção, não só o preço. Calcule IPVA, seguro, combustível e revisões. Um carro mais barato de comprar pode ser mais caro de manter. Quarto, evite prazos longos. Se precisar financiar, não passe de 48 meses. Prazos maiores aumentam muito os juros e fazem você pagar o preço de 2 carros. E quinto, planeje antes de assinar. Simule, negocie, pesquise modelos e nunca compre por impulso. Carro bom é aquele que